meus irmãos e irmãs, estamos unidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu irei falar novamente a respeito da besta do Apocalipse. Aliás, estou fazendo uma série de vídeos a respeito da besta. E no primeiro vídeo eu falei sobre os 10 chifres e as 7 cabeças que formam a besta do Apocalipse. Falei a respeito do significado de chifres e também do significado de cabeças. E também eu expus toda a exegese em cima desse tema. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, eu agradeço de coração. O link do meu apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o canal, eu agradeço de coração. Se você não puder, eu agradeço da mesma forma. E as minhas redes sociais, o link está tudo aqui na descrição do vídeo. Todo mundo que faz uma exegese racional concorda que a besta do Apocalipse simboliza o Império Romano na época de João. Até porque o Apocalipse fala sobre uma besta que iria destruir a grande meretriz, ou seja, a besta não pode ser a grande meretriz. O grande problema é que na visão preterista existem duas listas a respeito dos reis do Apocalipse. A primeira lista começa a partir de Júlio César e termina com Vespasiano. E a segunda lista começa com Otávio Augusto e termina com Domiciano. Existe uma corrente dentro do preterismo que tenta ligar Daniel 7 a Apocalipse 17, principalmente na questão dos 10 reis. Porque lá em Daniel 7 fala dos 10 reis, nasce um chifre, né? Fala dos 10 chifres, 10 reis e nasce um chifre que derruba outros 3. Não estou falando que está errada essa visão. Não estou falando que a minha visão é a certa. Porém, eu ainda não adoto essa visão como uma visão oficial do Apocalipse. Eu vou explicar o porquê. O livro de Daniel é totalmente voltado para a Era dos Macabeus. Começa ali com Alexandre Magno e termina com Antíoco Epifânio sendo derrotado por Judas Macabeus. Não podemos deixar de falar que o livro de Daniel também faz uma pequena menção à destruição do Templo de Jerusalém por Tito Flávios, isso em 70 depois de Cristo. Mas o capítulo 7 em questão, eu ainda tenho a visão do reino Seleucidas. Mas voltando a falar a respeito do 8º rei, por que existe essa divergência na visão preterista? Eu vou explicar para vocês. A primeira lista de reis no qual eu adoto para fazer os meus vídeos começa com Otávio Augusto, primeiro imperador em Roma. Depois vem Tibério, Caio, Cláudio e Nero. 5 reis que caíram. Então aparecem Galba, Otão e Vitélio. São 5 reis que não tiveram comando em Roma. Foram descartados. Então vem a dinastia Flávios com Vespasiano, Tito e Domiciano, o 8º rei. A segunda lista aparece Júlio César como primeiro rei. Júlio César não foi imperador, foi ditador na República de Roma. Depois vem Otávio Augusto, Tibério, Caio e Cláudio, 5 reis que caíram. Então aparece Nero e é contado também Galba, Otão e Vitélio. E aí vem Vespasiano como sendo o 8º rei, tá? Junto com o seu filho Tito, e foram para a destruição e não para perdição. Há um erro de tradução, por isso que eu ainda adoto a primeira lista. Por que existe essa segunda lista? Que começa com Júlio César e termina com Vespasiano e seu filho Tito Flávios indo para a destruição. Por causa de um erro na tradução. Esse termo destruição dá a entender que a besta estava indo destruir a prostituta da Babilônia. É mencionado isso no Apocalipse 17, onde diz que a besta iria odiar a prostituta e iria destruir a prostituta. Vamos então para o texto. No Apocalipse 17, versículos do 8 ao 18. A fera que tu viste era, mas já não é, ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. O termo usado é perdição. Eu vou explicar isso melhor segundo a concordância Strong's. O texto continua dizendo:
As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um subsiste e o outro ainda não veio, e quando vier deve permanecer pouco tempo. Quanto à fera que era e já não é ela mesma um 8º rei. Todavia, é um dos 7 e caminha para a perdição. Por 2 vezes aparece o termo perdição, no qual algumas pessoas traduziram como destruição. Na concordância Strong's 684, o termo grego usado para perdição significa ruína, não no sentido de ir destruir alguém ou algo, mas no sentido de você mesmo se destruir. E o texto termina usando outro termo grego que significa morrer, ou seja, o texto está falando que o 8º rei estava caminhando para a sua própria perdição, no sentido de morrer. Esse mesmo termo podemos encontrar nesses outros textos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição. Prestem atenção que o autor aqui está falando de perdição no sentido de você mesmo ir para a perdição. No Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu. Prestem atenção que o texto usa o mesmo termo, no sentido de alguém ir para a sua própria perdição. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz: não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. É o mesmo termo usado em Apocalipse 17, quando fala de perdição, no sentido da pessoa estar indo à perdição, causando a sua própria ruína. E para terminar, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Nelas, há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína. Para a sua própria ruína. Não preciso falar mais nada. Aqui já está falando, é a ruína própria, não a ruína de alguém. Ou seja, São Pedro está explicando, ler as cartas de São Paulo, assim como as demais escrituras, sem ter o Espírito Santo ao seu auxílio e também a igreja, pode levar a pessoa à própria ruína. Agora voltando a falar a respeito do 8º rei. Por esse motivo, eu não acredito na segunda lista, até o momento. Não estou aqui desconsiderando e nem falando que não tem sentido. Apenas que ainda não sustenta, a meu ver, dentro de uma exegese racional. O 8º rei aqui não estava indo destruir alguém ou algo, no caso a prostituta babilônica. O 8º rei estava caminhando para sua própria perdição, ou seja, levando o Império Romano ou aquela dinastia a caminho de sua própria ruína. Também tem outra particularidade, o 7º rei. O 7º rei iria durar pouco tempo. Entre os imperadores romanos do primeiro século, apenas Tito Flávio durou 2 anos. Seu pai durou 10 anos, outros imperadores também. Então Tito Flávio seria o 7º rei. Volto a repetir, Galba, Otão e Vitélio não são contados como imperadores, não tiveram o comando, não são cabeças dentro do Império Romano. Até o momento, a primeira lista continua sendo a lista mais tradicional e Domiciano continua sendo o 8º rei. Prestem atenção como a exegese racional traz perfeitamente Vespasiano sendo o 6º rei, Tito Flávio sendo o 7º rei, o rei que iria durar pouco tempo e durou 2 anos apenas, e Domiciano, o 8º rei, que seria um dos 7 e também iria caminhar para a perdição, ou seja, levar aquela dinastia à ruína. Agora prestem atenção na história contada através dos historiadores.
Vamos citar aqui Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica. Domiciano deu provas de uma grande crueldade para com muitos, dando morte sem julgamento razoável a não pequeno número de patrícios e de homens ilustres, e castigando com o desterro fora das fronteiras e confisco de bens a outras inúmeras personalidades sem causa alguma, terminou por constituir a si mesmo sucessor de Nero na animosidade e guerra contra Deus. Efetivamente, ele foi o segundo a promover a perseguição contra nós, apesar de que seu pai Vespasiano nada de mal planejou contra nós. Segundo o texto de Eusébio de Cesareia, um dos maiores historiadores dos primeiros séculos, Domiciano foi tão cruel quanto Nero e se tornou assim o segundo Nero, ou seja, o oitavo rei era praticamente um dos 7. Existia uma lenda em Roma, e isso passou para o mundo cristão também, de que Nero não tinha morrido. Aliás, se tivesse morrido, iria ressuscitar. Prestem atenção. Após o suicídio de Nero, nas províncias orientais, foi estabelecida a crença de que, na realidade, não estava morto e que em qualquer momento poderia voltar. Esta crença estendeu-se até tornar-se autêntica lenda popular. Tácito escreveu isso a respeito de Nero, ou seja, a lenda de que Nero não morreu e poderia voltar. Quando os cristãos viram Domiciano praticando a mesma perseguição de Nero, claramente na mente dos cristãos, era Nero que tinha ressurgido dos mortos ou não tinha morrido, veio tomar o Império Romano novamente. E como Domiciano levou aquela dinastia para a perdição, ou seja, para a ruína? Prestem atenção nesse texto. Depois de Domiciano imperar 15 anos e de sucedê-lo Nerva no governo, o Senado romano decidiu por votação que se anulassem as honras de Domiciano e que regressassem às suas casas os que haviam sido expulsos injustamente e que, ao mesmo tempo, recuperassem seus bens. Isto é referido pelo que transmitiram por escrito os acontecimentos daquele tempo. Domiciano não teve herdeiros. Por esse motivo, levou toda aquela dinastia, Július e Flávios, para a ruína. E assim, Domiciano cumpriu totalmente o papel de oitavo rei do Apocalipse. Novamente, não estou desqualificando a outra visão, a visão de que os reis do Apocalipse faz parte da segunda lista, com Júlio César, Otávio Augusto, Tibério, Caio, Cláudio, Nero, Galba, Otão, Vitélio e Vespasiano, junto com o seu filho Tito. Não estou desqualificando e nem desprezando, apenas que, dentro da minha exegese racional, a lista mais tradicional é a que mais se sustenta dentro das profecias. Volto a repetir, o termo perdição, no caso, tem o sentido da própria pessoa estar indo para a ruína e não estar indo destruir alguém ou algo. Peço desculpas a todos por causa do meu olho, está um pouco inflamado, infelizmente eu tive um problema, mas no próximo vídeo eu irei falar a respeito da marca da besta e quem é o 666 do Apocalipse. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.